Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja como uma santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Noite de alegria, onde nós vamos estar ceando e participando e nos lembrando do que aconteceu na cruz, do sangue derramado. E é bom, como na palavra de Deus diz, e a gente se alegra quando Jesus fala que é bom quando estamos juntos, todos os irmãos, e ainda mais quando temos a oportunidade de estar participando da Santa Ceia. E vamos dar início ao nosso devocional. Vamos dar início no livro de Romanos, capítulo 5, e leremos o verso 8, que nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, essa não era a palavra que eu, meditando, é uma passagem que Deus tocou muito no meu coração, mas quando a gente está meditando na palavra, Deus fala assim, não é essa, troca. E a gente, como servo de Deus, a gente obedece, amém? Esse versículo, eu vejo como uma declaração de Deus, de amor muito grande conosco, porque ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nem eu, nem você, para que fôssemos perfeitos. Ele não pediu para que limpássemos a nossa bagunça antes de abrir o braço para cada um de nós. Mas pelo contrário, Deus ele nos escolheu nos amar no pior momento, no meio do nosso pecado, na nossa rebeldia, na diferença de cada um de nós. E Cristo, ele morreu por cada um de nós, sabemos disso, antes mesmo de termos qualquer mérito. Isso nos revela um amor que não é condicional, mas é sacrificial, crucificial. O amor que toma a iniciativa, o amor que transforma, o amor que cura, o amor que liberta, o amor que nos limpa. E eu quero dizer para os irmãos que se algum dia você duvidar do seu valor, que você e eu também, porque antes mesmo de eu estar falando aqui para cada um dos irmãos, Deus já falou comigo que o preço já foi pago. E quando algum dos irmãos se por alguma aventura se sentir distante de Deus, que os irmãos possam sempre estar se lembrando e estar voltando para esse versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele não desiste de você. Ele nos amou primeiro. E Ele continua nos amando. Mesmo a gente não merecendo esse amor. Ele continua amando a cada um de nós. E eu quero deixar uma frase aqui para a gente fechar o nosso devocional. Eu quero deixar uma frase aqui para os irmãos, que é do Paul Washer, que ele diz assim: quando começarmos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por cada um de nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é o suficiente. Amém? E assim eu encerro o meu devocional em nome de Jesus. Amados, Jesus, ele veio para os pecadores, né? Tem muita gente que às vezes pensa que tem que estar super santo para aceitar Jesus, que tem que estar super santo para frequentar uma igreja. Não, eu não posso ir na igreja porque eu estou bebendo. Não, eu não posso ir na igreja porque eu estou fumando. Não, eu não posso ir na igreja porque eu estou em pecado. Se tivesse todo mundo correto, sem pecado, Jesus não precisava vir. Ele veio para que as pessoas pudessem ter um encontro verdadeiro com Ele. Para que os pecadores pudessem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ah, pastor, então eu posso ir pecando e permanecer no pecado depois desse encontro? Não. Você pode vir como um pecador. E em Jesus Cristo buscar força para lutar contra o pecado. Porque o evangelho verdadeiro é um evangelho que transforma. É um evangelho em que muda os hábitos da pessoa. É um evangelho em que aquilo que antes parecia certo começa a ser errado. Então, Cristo é o que pode transformar cada um de nós. Ele falou e falou bem falado, que Ele veio quando ainda éramos pecadores. Mas temos que viver em um processo de santificação, amém? Quero convidar o Vitor para estar lendo uma passagem, amém? Primeira vez que ele vai estar trazendo algo da parte de Deus aqui para a gente, então vamos ficar bem atentos. Saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vou estar falando sobre Gênesis capítulo 22, a aprovação de Abraão, quando Deus ele prova Abraão. Por favor, abram Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moria. Sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho.
E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada agora. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Podemos ver que Deus ele manda que Abraão utilizasse Isaque como holocausto, pois Abraão, o motivo pelo qual Deus mandou Abraão fazer aquilo foi porque Abraão tinha parado de fazer holocaustos após ter Isaque. E Deus não se agradou disso. Então, ele, por meio de Isaque, decidiu lembrar Abraão de seu dever. E, naquele mesmo dia, Abraão faz um holocausto a Deus. E podemos ver também que Deus ele é provedor, porque no último instante o anjo aparece e fala para Abraão não matar Isaque como holocausto, porque ali no lado Deus já tinha posto um cordeiro para ser holocausto. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. É bom ouvir eles falando, pegar intimidade com a igreja, com a palavra. E que homem de fé que era Abraão, né? Deus pediu um filho e ele ter a coragem de entregar. Ainda bem que não foi para mim que Deus pediu, porque essa coragem eu não teria. Mas o Senhor se alegrou tanto que proveu um cordeiro perfeito. E até hoje Ele proveu um cordeiro perfeito para que nenhum de nós precise perecer. Porque Jesus, Ele já foi à cruz do Calvário e já pagou o preço pela minha vida, pela tua vida. Deus verdadeiramente proveu o cordeiro perfeito. Vamos louvar ao Senhor.